Os famosos MitraClip e Pascal têm sido cada vez mais utilizados para tratar a insuficiência mitral importante, principalmente naqueles pacientes que têm muito alto risco para serem submetidos a uma cirurgia cardíaca de peito aberto. E nos estudos clássicos foram definidas as características anatômicas da válvula mitral que a tornam mais favorável a uma clipagem com sucesso. Isso foi definido para pacientes com insuficiência mitral primária e secundária à dilatação do ventrículo esquerdo. Mas e para pacientes com insuficiência mitral de etiologia atrial? Aqui é Bruna Urbano, The Valve Club, e hoje a gente continua a nossa série de casos do Echo Insights. Esse que é o nosso esquenta para o congresso do DIC, que acontecerá nos dias 22 a 24 de agosto em Salvador. O caso de hoje é de uma paciente idosa pós-TAV. A gente esperava que com o tratamento da estenose aórtica, a insuficiência mitral dela, que era funcional, regredisse pelo menos um pouco. Acontece que 1 ano depois da TAV ela ainda continuava sintomática e o refluxo mitral é importante. Então ela veio para avaliação ecocardiográfica para a gente ver a anatomia da válvula mitral e definir se possuía características favoráveis à clipagem. Eu quero te mostrar como eu fiz essa avaliação em 3 passos. Então, para definir a insuficiência mitral, existem milhares de parâmetros, qualitativos e quantitativos, mas isso não foge do dia a dia do ecocardiografista. Como que eu faço aqui no ecocardiograma transesofágico? Sempre faço uma varredura da anatomia da válvula mitral em pelo menos 3 projeções, 0 graus, comissural e no eixo anteroposterior. Primeiro sem o Doppler colorido para a gente definir a anatomia certinho, se tem calcificação, se tem tracionamento, se tem prolapso. Em seguida, eu avalio com o Color o refluxo. Então, aqui nessas imagens, a gente observa que tem um refluxo central, ele é mais largo ali, entre A2 e P2, no eixo comissural, e no eixo anteroposterior ele é mais estreito. E a terceira avaliação é em relação à repercussão dessa insuficiência mitral, com o tamanho dos átrios, a função ventricular esquerda e também se tem valvopatias associadas. Veja nesse caso, tem uma insuficiência tricúspide importante e também uma hipertensão pulmonar significativa. Com essas imagens a gente define, é uma insuficiência mitral importante, Carpentier 1, de etiologia atrial. Como eu faço a avaliação específica da válvula mitral para clipagem? Eu sempre começo com uma varredura da válvula mitral utilizando o X-plane do 3D. Assim, eu consigo ver cada escalope separadamente em sua visão comissural e também na sua visão anteroposterior. Assim, eu defino adequadamente a espessura e a mobilidade de cada cúspide, eu defino onde que tem alteração da válvula mitral em caso de insuficiência mitral primária, se tem prolapso ou não, eu defino onde estão os locais que têm maior calcificação da válvula, qual é o comprimento de cada escalope e principalmente se tem calcificação na zona de coaptação, que é onde o clipe vai ficar. Em seguida, é fundamental a gente avaliar o gradiente diastólico transmitral e a análise da área valvar, preferencialmente pela planimetria tridimensional, como vocês podem ver nessa imagem. Agora, reparem aqui, na definição dos parâmetros ideais para uma clipagem mitral de insuficiência mitral secundária, é importante que a profundidade da coaptação seja menor que 11 mm e o comprimento de coaptação maior do que 2 mm. Mas na insuficiência mitral atrial, a profundidade de coaptação não costuma ser um problema, porque as cúspides costumam ter uma coaptação plana. Então, quais parâmetros aqui são importantes? A insuficiência mitral atrial costuma acontecer mais em mulheres idosas e com fibrilação atrial. A perda da conformação em célula no anel mitral por conta da dilatação do átrio leva à redução da superfície de coaptação das cúspides e, portanto, regurgitação mitral. A gente não tem estudos randomizados controlados mostrando o benefício claro da clipagem da válvula mitral no cenário de insuficiência mitral atrial. Mas a gente tem várias cortes, pelo menos 4 delas, com um número razoável de pacientes, mostrando que o sucesso desse procedimento é semelhante às causas de insuficiência mitral secundária à dilatação ventricular. Em relação ao ecocardiograma, pode haver certa dificuldade na quantificação da insuficiência mitral atrial. Por conta da fibrilação atrial, muitas vezes o RR é irregular. Isso faz com que em cada batimento a gente tenha volumes regurgitantes diferentes. E também, os volumes ventriculares são menores do que a insuficiência mitral por dilatação do ventrículo esquerdo. Isso faz com que o volume regurgitante não seja tão grande. E por isso, talvez a fração regurgitante aqui na insuficiência mitral seja uma melhor representante da sua gravidade. Ou a medida da vena contracta tridimensional.
O jato de regurgitação aqui na insuficiência mitral atrial costuma ser central na grande maioria das vezes, mas se houver um deslocamento do anel mitral posterior em relação à parede livre do ventrículo esquerdo, o jato também pode ser excêntrico. Às vezes, por conta da coaptação plana, parece haver um pseudoprolapso da cúspide anterior da mitral, mas isso não significa que seja uma insuficiência mitral primária. E por último, 3 parâmetros específicos para a insuficiência mitral atrial foram relatados para tentar identificar aqueles que mais se beneficiam de uma clipagem. O primeiro deles é a relação do comprimento das cúspides sobre o anel mitral. Quando esse valor é maior do que 1,2, sugere que a gente tem folheto suficiente para ser clipado e que o anel valvar não é tão dilatado, assim favorecendo a clipagem. O segundo deles é o diâmetro intercomissural do anel valvar. Quando ele passa de 34 milímetros, sugere que a gente tem uma dilatação mais importante, então não favorece a clipagem. O terceiro deles é o tamanho do átrio esquerdo. Valores acima de 85 ml por metro quadrado sugerem que esse átrio esquerdo é muito dilatado e a clipagem aqui pode ser menos favorável. Então foi assim que eu fiz a seleção dessa paciente com insuficiência mitral atrial para ser submetida à clipagem da válvula mitral. Atualmente o paciente aguarda o procedimento. A gente continua com a nossa temporada de Eco Insights aqui em todas as plataformas do Evolve Club. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem possa se interessar. Nos vemos mais!